Olá pessoal, foi divulgado o edital para a seleção do Prof. História. A prova ocorrerá em dezembro de 2024 para a turma que vai iniciar em 2025. Aqui neste vídeo nós vamos falar sobre os principais pontos do edital. Na descrição deste vídeo você pode acessar o link do nosso curso preparatório. Estou postando também o link do nosso grupo no Facebook e também os polos que estão ofertando vagas para esta seleção. Então essas informações vocês podem obter na descrição deste vídeo. Tá bom, pessoal? Se a gente comparar com a seleção do ano passado, né, a gente teve um pequeno aumento do número de vagas, né, 12 vagas a mais em relação ao ano passado. Né? Para esse ano nós temos ofertadas 684 vagas, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o edital desta seleção. Lembrando, se você quiser acessar o edital na íntegra, basta clicar no link que está na descrição deste vídeo, tá bom? Bem, para quem não conhece o Prof. História, nós estamos falando de um mestrado reconhecido pela CAPES, né? Um mestrado profissional em ensino de História, né? Uma das grandes questões, né, das grandes dúvidas é quem pode cursar o Prof. História, né, quem pode se inscrever para a seleção do Prof. História, e nós vamos falar agora sobre os pré-requisitos para cursar o Prof. História. Então vamos lá. Poderão participar do Exame Nacional de Acesso os candidatos que atendam aos seguintes pré-requisitos. Primeiro, ser portador de diploma de curso superior de licenciatura devidamente registrado no Ministério da Educação. Então percebam, diploma de curso superior de licenciatura. Aqui não especifica a licenciatura. Então o primeiro pré-requisito é ter licenciatura. Agora é óbvio que considerando o pré-requisito que vem em seguida, né, dificilmente a gente vai ter um professor licenciado em outra área que não seja história, tá bom? De qualquer forma, o primeiro pré-requisito é este, ser licenciado em qualquer área. Segundo pré-requisito, lembrando, estes pré-requisitos, né, são obrigatórios, não é nenhum, não é um ou outro, é um e outro, tá bom? Então, além de ser licenciado, deve atuar como professor de história. Então, você deve ter pelo menos uma turma de história na rede pública em qualquer ano da educação básica, tá bom? Educação básica dividida em 3 níveis, né? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, se você tem pelo menos uma turma de história, né, no ensino fundamental, no ensino médio, tá bom? Você já pode se inscrever para o Prof. História, ok? Lembrando, rede pública, né? Então o professor da rede particular não pode se inscrever? Pode se inscrever, mas a gente encontra aqui uma questão que é importante a gente destacar, tá bom? Então vamos lá. Ser licenciado, ok? Ser professor de história da rede pública em qualquer ano da educação básica, tá bom? A gente considera aqui principalmente ensino fundamental e ensino médio, tá bom? Então, do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, 1º ao 3º ano do ensino médio, tá bom? Ok. E professor da rede particular pode? Pode, ele pode se inscrever, né? Mas ele só vai assumir uma das vagas, né, do mestrado se a gente não tiver preenchidas todas as vagas que foram reservadas para professores da rede pública, que é justamente o que a gente encontra aqui no item C dos pré-requisitos. Não havendo candidatos selecionados a que se refere o item 2.1b, então, se a gente não tiver candidatos vindos, né, da rede pública de ensino aprovados, as vagas remanescentes, então, por exemplo, se um polo destinou 10 vagas para os professores, né? Mas a gente só teve 5 aprovados, 5 professores da rede pública
aprovados. Então a gente vai ter aí 5 vagas restantes, não é? As vagas remanescentes. Essas vagas remanescentes poderão ser ocupadas por professores da rede particular que se inscreveram, ok? Então vejam só, os demais candidatos aprovados e atuantes como professores de história em outras redes de educação básica. Estamos falando aqui da rede privada, né? Em um quantitativo não superior a 30% daquele constituído pelos professores da rede pública matriculados no certame da instituição associada. Então, se a gente teve 10 vagas para um polo, né, e apenas 5 professores da rede pública foram aprovados para este polo, né, aí você pensa, bem, sobraram aí 5 vagas, não é verdade? Mas o edital nos traz que 30% desses 5, né, a gente vai ter quantas vagas para a rede particular? 30% de 5. Porque foram 5 os aprovados. Então vejam, 30% daquele constituído pelos professores da rede pública matriculados. Então, se eu tive 5 professores da rede pública aprovados para um polo que ofertou 10 vagas, né? Consequentemente, sobram 5 remanescentes, mas essas 5, elas não poderão ser, todas elas, ocupadas por professores da rede particular. Eu só vou poder disponibilizar 30% de vagas, né? 30% de 5. Por quê? Porque foram 5 os aprovados, né, que vem da rede pública. Né? Um pouquinho complicado para entender. O que eu quero dizer é, sim, professor da rede particular pode se inscrever, mas é importante que saiba, né, que ele só vai assumir uma das vagas se houver vagas remanescentes, né, e prestar atenção a esse quantitativo de 30% dos candidatos da rede pública que se matricularam. Né? Não são dos aprovados, são dos que se matricularam. Por quê? Porque nem todo aprovado se matricula. Então é muito comum a gente ter, por exemplo, um polo que ofertou 10 vagas, a gente tem 13 que se classificaram. Opa, mas desses 13, só 10 vão poder fazer a sua matrícula, né? Desses 10 que estão dentro do quantitativo de vagas, apenas 8 vão fazer a matrícula. Então, ficaram aí 2 vagas remanescentes que vão ser ocupadas naquela ordem de classificação, né? Pelo 11º, pelo 12º. Então, é muito comum a gente ter candidatos que ficaram fora das vagas, assumindo depois, justamente por conta da desistência de candidatos que foram aprovados, né? Às vezes o candidato ele faz a seleção, mas ele não se enquadra nos pré-requisitos, consequentemente não faz a sua matrícula, o polo convoca aqueles que foram classificados, né? É muito comum, todo ano, a gente ter essa convocação de candidatos que foram classificados fora do número de vagas, né? Às vezes as aulas começam, um pouquinho depois, chama aquele candidato que foi classificado, porque não é interessante para os polos não preencher as vagas. Então é muito importante que cada polo preencha todas as vagas, né, que foram destinadas, tá bom? Pronto, então esses são os pré-requisitos para cursar o Prof. História. Outro ponto aqui importante do edital, né, diz respeito, obviamente, à seleção, né? Quais são as etapas desta seleção? As etapas, elas continuam, né? Então, assim como nós tivemos nos anos anteriores, né, a gente continua aqui tendo 2 etapas, a prova objetiva e a prova discursiva, tá bom? Como a gente já vem estudando também em nosso curso preparatório, né? Para a prova objetiva, a gente tem os módulos voltados especificamente para a prova objetiva, módulos nos quais a gente discute o conteúdo programático da seleção, né? Considerando também as questões que foram cobradas em exames anteriores. Então a gente traz o conteúdo e mostra como esse conteúdo foi cobrado em exames anteriores, trazendo, obviamente, as questões das provas, né? Que a gente já tem todas as provas anteriores corrigidas, né, avaliadas,
em videoaulas, as provas discursivas também, todas elas comentadas, né? Então, a gente tem módulos específicos para a prova objetiva e módulos específicos para a prova discursiva, né? Inclusive, para a prova discursiva, a gente tem um vasto material analisando, inclusive, produções textuais de candidatos que foram aprovados em seleções anteriores, né? Então, a gente recebeu desses candidatos aprovados o espelho da prova. Então, no curso, a gente analisa o texto deles, né? Destaca os pontos positivos, os pontos que precisariam ser melhorados para aumentar a nota, né? A gente tem exemplos aqui de textos que tiraram 10, né? Que fecharam a prova discursiva. Então, a gente discute todos esses elementos da prova discursiva e, obviamente, é muito importante que você faça o simulado, né? Nós temos o simulado da prova discursiva. Inclusive, com o lançamento do edital, a gente já pode definir aqui as datas dos nossos simulados, tá bom? Você participa do simulado, envia o seu texto, recebe o seu texto com comentários e uma nota discriminada lá nos critérios considerados para a seleção. Então, é muito importante que você participe do simulado para não cometer alguns equívocos que são muito comuns na prova discursiva, tá bom? Então, as etapas dessa seleção, essas etapas permanecem, né? A gente vai ter, basicamente, a prova objetiva e a prova discursiva. Mas as duas provas são feitas no mesmo dia? Sim, as duas provas são feitas no mesmo dia. Mas quem faz a prova discursiva, né, não tem a garantia de ter a sua prova discursiva corrigida. Então vamos lá. A prova objetiva ela é composta de 20 questões de múltipla escolha. 20 questões de múltipla escolha, tá bom? Cada questão valendo 0,5. Então, ao todo, a gente vai ter 10 pontos para a prova objetiva, cada questão valendo meio ponto, tá bom? E a prova discursiva vale 10 pontos. O candidato deverá ser capaz de responder a problemas propostos. A gente já discute aqui as características da prova objetiva do Prof. História, né? A importância de a gente prestar bem atenção aos textos, né? Eles costumam mesclar linguagens, na linguagem verbal com a linguagem visual, né? Essa relação de texto com imagem, cobrando, portanto, do candidato, né? A interpretação, né, do que está ali escrito e do que está sendo exposto em imagens, né? Então é muito importante que a gente tenha uma leitura muito atenta dos enunciados, uma leitura das imagens também. Então, trata-se de um exame que explora muito esses recursos multimodais, tá bom? A gente destaca bastante isso em nosso curso. Então, a gente tem aqui a prova objetiva versando sobre os conteúdos que foram postos no edital, né, no anexo 1 do edital. Se a gente considerar esses conteúdos, é um mundo, né, de pontos que podem ser cobrados em um exame como Prof. História, né? A prova será realizada de forma presencial, né, na data estabelecida no anexo 1, a gente vai ver aqui as datas, tá bom? Terá 4 horas de duração, com início às 9h30, horário de Brasília, tá bom? Então a gente tem algumas informações sobre a prova, a documentação que você deve levar, né? Isso você pode ver direitinho acessando o edital, tá bom? Passando um pouquinho aqui, a gente vai até o resultado, né? As notas das provas serão divulgadas em data e local informados no calendário, que está aqui no edital. Somente terão a prova discursiva corrigida. Então vamos lá, eu fiz a prova objetiva, ok. E a minha prova discursiva, ela vai ser corrigida, né? Há aqui alguns requisitos para a sua prova discursiva ser corrigida. Então, somente terão a prova discursiva corrigida os candidatos que obtiverem o mínimo de 60% de acertos das questões válidas da prova objetiva. Então, se eu tenho 20 questões na prova objetiva, né, 60% dessas 20 questões equivale a quanto? 12 questões, não é verdade? Então, eu tenho que acertar no mínimo 12 questões de 20, né,
para poder ter a minha prova discursiva corrigida, para eu passar para a segunda fase. Ok. Então, se eu acertar 12 questões, eu vou ter a minha prova discursiva corrigida. Beleza? Mais ou menos, né? Não é ainda certeza de você ter a sua prova discursiva corrigida. Por quê? Porque para você ter a prova discursiva corrigida, você, primeiro, tem que acertar de 60% para cima, então 12% para cima, né? E vejam só um outro requisito. Você deve estar inserido no grupo correspondente a 4 vezes o número de vagas destinada à instituição escolhida pelo candidato, considerando-se os primeiros classificados pela ordem decrescente das notas obtidas na prova objetiva. Então vejam, o número equivalente a 4 vezes o número de vagas. Então vamos lá. Se um polo ofertou 10 vagas, né? Beleza, 10 vagas, eu tive 50 candidatos aprovados, né? 50 candidatos que conseguiram acertar de 12 questões para cima. Todos esses 50 vão ter a prova discursiva corrigida? Não, não. Né? Somente terão a prova discursiva corrigida, né? O equivalente a 4 vezes o número de vagas. Então, se são 10 vagas, 40. Né? Então, terão a prova discursiva corrigida os 40 primeiros colocados. Então, se você acertou 12 questões, né, nessa prova, mas 45 pessoas acertaram mais que você, de 13 para cima, você não vai ter a sua prova corrigida, tá bom? Você tem que estar dentro desse número equivalente a 4 vezes o número de vagas que o seu polo destinou. Então, aqui e ali a gente se depara com situações como: eu acertei 13 questões, eu acertei mais do que o percentual mínimo e não tive a minha prova corrigida, né? Quando saiu o edital, a minha nota estava lá zerada, não tinha nada na minha nota, né? Eles perderam a minha prova. Não é bem assim, tá bom? Você provavelmente ficou acima deste quantitativo de 4 vezes o número de vagas. Então é importante a gente prestar atenção a esse fator, tá bom? Além de você acertar a 12, que é o mínimo, né? Você deve estar nesses 4, nesse número de 4 vezes o número de vagas, tá bom? Em polos que são mais concorridos, normalmente não basta você acertar 12 questões, né? Você tem que acertar mais para ficar justamente dentro deste grupo, tá bom? Então, quanto mais concorrido for o polo, mais próximo a gente deve estar de acertar, né, 19 questões, 18 questões, né? Ok? E temos a prova discursiva. Então, beleza. Passou da primeira fase, né, acertou mais de 12 ou mais e ficou dentro desse quantitativo, vou ter agora a minha prova discursiva corrigida. Né? Mas eu acertei só 12, né? Eu fiquei dentro do quantitativo, mas muita gente acertou mais do que eu, né? Acertou 15, 16, né? A prova discursiva, ela tem esse peso de mudar a classificação. Então, dependendo da sua prova discursiva, você pode reverter esse quadro, né? Passar à frente dos demais candidatos, tá bom? Então, não fique tão desanimado assim se você passou para a segunda fase, mas ali nas últimas vagas, digamos assim, tá bom? Ok, beleza. E essa prova discursiva, né? A prova objetiva, eu sei que é uma prova de múltipla escolha, né? Questões versando sobre um conteúdo programático que foi disponibilizado, né? No edital. E a prova discursiva? O que é a prova discursiva? Né? A prova discursiva, pessoal, que a gente já vem estudando aqui, né? E lembrando, não deixe de assistir às aulas do nosso curso, né, voltadas especificamente para a prova discursiva, né? O que a gente já vem trabalhando na prova discursiva é a elaboração de uma aula, né? A proposta de uma aula, tá bom? Então, em todos os exames anteriores do Prof. História, nós sempre tivemos, né, na prova discursiva, a proposição de uma aula. E em todas as provas discursivas anteriores, esta proposição de aula, né, esta aula, ela vem estruturada em itens: tema,
ano de escolaridade, né? Objetivos, recursos didáticos que vão ser utilizados, né? A gente tem esses itens. A gente analisa no nosso curso uma aula para cada item específico, tá bom? Então, para cada item específico, a gente faz uma aula, traz sugestões do que a gente deve escrever, né? E, é claro, também as análises dos textos de candidatos aprovados, principalmente dos candidatos aprovados na última seleção, para a gente ver direitinho como essa prova discursiva, como ela vem sendo avaliada pela banca, tá bom? Então, vai estudar para a prova discursiva, a gente parte desta ideia de que vai ser a proposição de uma aula, tá bom? Com os itens que costumam ser cobrados, tá bom? Então é isso, a gente tem a prova objetiva, versando sobre os conteúdos que estão presentes no edital, tá bom? E temos a prova discursiva, que normalmente gera muitos questionamentos, porque nós não temos muitas informações sobre como é essa prova discursiva. Por isso que nós estudamos considerando as últimas seleções, né? Desde a primeira seleção até a última, aí do ano passado, a gente sempre teve esta proposição de uma aula. E é assim que a gente está estudando, né? Eu sempre digo, ó, em nosso curso a gente tem o plano A e o plano B. O plano A, obviamente, é a proposição de uma aula. O plano B é a produção de um texto dissertativo argumentativo. E a gente também estuda essa estrutura, tá bom? Não deixe de participar do nosso simulado, ok? Agora vamos ver aqui, pessoal, as datas, né? Um cronograma desta seleção que muito nos interessa, né? Quando vai ser a prova, o período de inscrição, né? A gente vai ter o período de inscrição iniciando no dia 20 de agosto, né? E vai até o dia 13 de novembro. Olha só, pessoal, a gente tem aí quase 3 meses de inscrição, um período bastante longo, né? A banca que está organizando esta seleção é a Econ Rio, a mesma banca que organizou no ano passado. Então é interessante a gente dar uma olhadinha na prova do ano passado, né, a prova discursiva, né? E também organizou outro ano, né? Se eu não me engano foi na época braba da pandemia, né? A prova foi até online, né? Então a gente já teve a Econ Rio participando de seleções anteriores, para a gente ver direitinho a estrutura, né? O estilo de questão, né? O estilo de questão ele é muito semelhante também a dos anos anteriores, tá bom? Essa necessidade de interpretação, ao uso de recursos visuais, imagens, enfim, tá bom? Então a gente tem esse período de inscrição, 28 de agosto a 11 de novembro, tá bom? E é claro, outro ponto que nos interessa muito aqui, os demais pontos vocês podem ver depois quando baixar o edital, né? É a prova. Quando será a prova? A prova vai ser realizada no dia 8 de dezembro. 8 de dezembro. Então a gente tem aí 3 meses e meio, basicamente, né, para estudar para essa prova, né? Estou divulgando esse vídeo agora em agosto, né? Então a gente vai fazer a prova no dia 8 de dezembro, tá bom? Aqui na plataforma a gente já está organizando, né, os módulos em ordem de importância, né? Olha, é mais importante você assistir primeiramente essas aulas, depois essas outras, e já está organizando em ordem. Vocês podem perceber que no curso preparatório a gente tem uma vasta análise de leitura complementar, né? Análise de livros relacionados, obviamente, à história, ao ensino de história, né? Muitas dessas aulas vocês podem assistir depois, né? O acesso ao curso, né? Vocês têm aí praticamente 1 ano de acesso contado a partir do momento que vocês se inscrevem no curso. Então essas aulas de análise de livros, vocês podem assistir depois da seleção, se tiver tempo, assista antes, né? Mas o foco mesmo da seleção a gente encontra em módulos específicos, né? Voltados para os conteúdos programáticos e voltados, obviamente, para a prova discursiva, né? Um vasto material, e nós estamos também atualizando este material, né, até a data da nossa prova, tá bom? Então nós temos aqueles
aqueles módulos que, digamos, são prioritários, né? E os módulos complementares. Vocês podem assistir depois, né? Em outro momento, depois da prova, né? Por isso que a gente disponibiliza um longo período, né? Para vocês utilizarem aí a plataforma, tá bom? Contribuindo também para a própria formação continuada do professor de História. Tá bom, pessoal? Então, aqui na descrição desse vídeo você pode acessar o edital, né? A gente está postando também os polos que estão ofertando vagas para esta seleção e o link, caso você tenha interesse, para se inscrever em nosso curso preparatório. Tá bom, pessoal? Então é isso. Bons estudos a todos e até a próxima.